É um navio que supostamente não existe. Uma das muitas da frota sombra russa que tem mantido a guerra de Putin viva, transportando petróleo ilícito por todo o mundo. Mas ela foi pega. O navio sombra era bem real e o Reino Unido o encontrou. Assim que o navio foi avistado, tudo terminou. O Reino Unido agiu como James Bond ao enviar fuzileiros navais reais para interceptar e abordar o navio russo suspeito, revelando as ações de Putin para manter a guerra. A notícia saiu em 14 de junho. Fuzileiros navais reais abordaram um petroleiro da frota sombra russa no Canal da Mancha nas primeiras horas do dia. Esses fuzileiros foram acompanhados por oficiais da National Crime Agency do Reino Unido, NCA, e contaram com o apoio da Força Aérea Real para completar uma operação de 6 horas que, segundo a BBC, foi a primeira do tipo conduzida pelo Reino Unido contra a frota sombra russa. Há razões pelas quais demorou tanto para o Reino Unido começar a tomar esse tipo de ação, já que barreiras legais precisavam ser superadas, mas neste momento o foco continuará no navio russo. Ela se chama Esmeratos e integra a grande frota de petroleiros antigos que Putin usa para transportar petróleo e gás russos pelo mundo, enquanto tenta escapar das sanções que se intensificam. A Al Jazeera traz mais informações sobre a embarcação. Afirmam que o Esmeratos navegava sob a bandeira de Camarões, tática comum da frota das sombras. Navegar com bandeira russa torna o navio alvo claro. A Rússia usa bandeiras falsas de outros países para que seus navios suspeitos evitem fiscalização e cheguem ao destino. No caso do Esmeratos, o destino parecia ser Porto Said, no Egito. O navio partiu do porto báltico de Ust-Luga, na Rússia, em 5 de junho, supostamente transportando cerca de 700 mil barris de petróleo. Isso é muito ouro líquido envolto em metal, hein? Em maio, o pesquisador da London School of Economics, Luke Cooper, afirmou que a Rússia passou a receber cerca de $59 por barril após a Operação Fúria Épica no Irã, que elevou o preço de $40 para $59 por barril com o bloqueio do Estreito de Hormuz. Com esse valor, estimamos que o navio Esmeratos transportava mais de $41 milhões em petróleo, receita destinada à Rússia para ser taxada pelo Kremlin e financiar a guerra na Ucrânia. Esse petróleo não vai mais a lugar algum, nem o dinheiro que a Rússia esperava receber por ele. A estrutura de propriedade do Esmeratos revela mais sobre seu papel na frota sombra. A Al Jazeera afirma que o navio pertence à Zhao Yao Shipping Limited, empresa de Hong Kong que, segundo o canal, possui outros navios da frota sombra, já sancionados por potências ocidentais. Essa empresa é supervisionada por uma gestora de Tamil Nadu, Índia, mostrando que a Rússia cria várias camadas de propriedade para ocultar que os navios da frota sombra pertencem à Rússia. Toda essa esperteza não ajudou muito em 14 de junho. Os comandos dos fuzileiros navais reais do Reino Unido provaram à Rússia que suas táticas falham quando um navio suspeito entra no Canal da Mancha. Sabemos pouco sobre a operação, apenas por reportagens e um vídeo do Reino Unido, que envia a mensagem clara a Putin: as tripulações da frota sombra não podem impedir um exército disposto a abordar. A Al Jazeera informa que o Ministério da Defesa do Reino Unido afirma que a operação ocorreu na madrugada de 14 de junho e envolveu comandos dos fuzileiros navais reais descendo diretamente sobre o Esmeratos, usando cordas lançadas de helicópteros Chinook. Outras aeronaves militares não identificadas deram apoio, junto com uma fragata da Marinha Real e um navio caça-minas, este provavelmente enviado só por precaução. Navios de guerra que escoltavam o navio suspeito da Rússia lançaram minas ao redor, ao perceber que ele seria capturado. Vídeos do Ministério da Defesa confirmam as afirmações da Al Jazeera. Em um clipe de 44 segundos, fuzileiros navais descem de helicóptero sobre o navio russo, e comandos fazem uma varredura passo a passo na embarcação. Cabines são revistadas, documentos encontrados, e as imagens mostram que os fuzileiros navais enfrentaram pouca resistência da tripulação do Esmeratos. Como esperado, o navio é um petroleiro, não de guerra. Ainda assim, havia a chance de a Rússia pôr soldados nos petroleiros da frota sombra, e os fuzileiros navais reais tinham que estar prontos para um tiroteio. Felizmente, isso não ocorreu. Ao final da operação, o Reino Unido informou que agentes da NCA haviam detido o cidadão indiano sob suspeita de crimes relacionados às sanções. O restante da tripulação, composta por 24 pessoas, parece ser da Geórgia e da Índia, todos permanecendo a bordo enquanto auxiliam na investigação, como afirma o Reino Unido.
É uma forma educada de dizer que estão apavorados, enquanto fuzileiros navais e agentes da NCA os interrogam sobre o trabalho no navio da Frota Sombra russa. O primeiro-ministro do Reino Unido, Sir Keir Starmer, destacou rapidamente a coragem na operação e a importância de o país abordar navios da Frota Sombra. Esta operação bem-sucedida é mais um golpe contra a Rússia e mostra que não permitiremos que os que alimentam a guerra de Putin na Ucrânia se escondam, afirmou Starmer. A operação ocorreu em ótimo momento para Starmer, que ainda enfrenta a renúncia do secretário de Defesa, John Healey, por considerar insuficientes os investimentos do Reino Unido em defesa nacional. Quanto à resposta da Rússia, não houve nenhuma. A Rússia não admite que o Reino Unido a humilhou publicamente e evita destacar ainda mais um navio da Frota Sombra, que, em teoria, nem deveria existir. Putin assiste enquanto o Reino Unido exibe sua captura, furioso ao ver os vídeos e perceber que o Reino Unido não brinca mais com a Frota Sombra. As sanções não estavam funcionando bem o suficiente. Os fuzileiros navais britânicos estão realizando o que as sanções não conseguiram. Apesar de o Kremlin não responder, a Rússia deu uma espécie de resposta após a incursão do Reino Unido. Nenhuma palavra ou ordem foi ouvida fora da Rússia, mas algo ocorreu no Canal da Mancha, mostrando ao Reino Unido que Putin entendeu claramente a mensagem enviada em 14 de junho. Os navios da Frota Sombra se dispersaram e deixaram o canal o mais rápido possível. No relatório de 14 de junho sobre o ataque dos fuzileiros navais, o jornal AI revelou que 6 petroleiros da Frota Sombra deixaram o Canal da Mancha logo após a captura do Esmeratos, sem intenção de permanecer ali. Uma meia volta após a outra foi registrada, e em apenas 77 minutos, 6 navios da Frota Sombra da Rússia deixaram a via navegável que o Reino Unido tornou extremamente arriscada. Dos 6 navios, 3 retornaram para a Rússia e Escandinávia, sugerindo que haviam sido abastecidos com petróleo nos portos russos do Báltico e agora voltavam antes de serem interceptados pelos fuzileiros navais do Reino Unido. Os outros 3 navios optaram por outro rumo, desviando do Canal da Mancha rumo à Irlanda, talvez pensando que o Reino Unido não teria tempo ou recursos para detê-los ao contornar o canal. Se você está procurando a resposta da Rússia ao ataque ao Esmeratos, esses navios já a entregaram. Fuja o mais longe possível do Reino Unido. O jornal AI revela que sabemos um pouco mais sobre esses 6 navios apressados. 2 deles, o Maine e o Kazakh, estavam navegando da Rússia para portos no Egito, assim como o Esmeratos. Outro, chamado Sona, estava saindo do Sudão e também seguia na direção do Egito. O Patay diz que vai para Chennai, na Índia, mas agora segue para uma marina croata após desviar em direção à Irlanda. Por fim, os outros 2 navios, Lion One e Sea Viking, não informaram destino. Todos os navios receberam a mensagem, deixada clara pelo Major-General Buster House, ex-comandante-geral dos Fuzileiros Navais Reais. Putin tende a subverter a ordem internacional com pequenos golpes, avançando um pouco e ganhando muito mais. Acho que ele deve ser desafiado sempre que possível, disse House após a incursão ao Esmeratos. Ele afirmou: precisamos patrulhar e mostrar controle sobre nossas águas. É o certo a fazer. Esse é o ponto. Putin acredita poder controlar águas estrangeiras, ocultando seus navios. O Reino Unido retomou o controle e avisou Putin que o Canal da Mancha agora é área proibida para ele. Por que só em 14 de junho, mais de 4 anos após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Reino Unido fez sua primeira apreensão de um navio da Frota Sombra russa? Há um bom motivo, mas antes disso, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e faça isso agora. O Reino Unido enfrenta há muito tempo problemas com a Frota Sombra no Canal da Mancha. Em um relatório de 12 de maio, a BBC Verify identificou 184 embarcações suspeitas, todas já sancionadas pelo Reino Unido. Essas embarcações realizaram 238 viagens por águas do Reino Unido em 7 semanas. Starmer ameaçou a Rússia em março, ao dar ao Reino Unido poder para interceptar e abordar essas embarcações. A Rússia claramente não levou a ameaça a sério, e até meados de junho parecia estar certa. Navios da Frota Sombra cruzavam as águas do Reino Unido a centenas, sem serem detidos. Então, algo mudou. O alerta de Starmer deu início à mudança. O primeiro-ministro do Reino Unido não estava apenas falando da boca para fora. Segundo a Al Jazeera, Starmer já concedeu às autoridades britânicas em março o poder de parar, abordar e deter embarcações sancionadas em águas do Reino Unido. A estrutura legal foi criada, mas ficou sem uso por 11 semanas, até os fuzileiros navais britânicos invadirem um navio da Frota Sombra em 14 de junho.
Al Jazeera afirma que só a estrutura não bastou. Outras questões legais precisavam ser resolvidas, e o Reino Unido também tinha que decidir como arcar com o custo de armazenar navios apreendidos, que poderia aumentar caso abordasse cada navio da frota Sombra em suas águas. A operação de 14 de junho mostra que o Reino Unido resolveu os problemas. Não sabemos com que frequência esse tipo de apreensão vai acontecer daqui para frente, mas o que sabemos é que o Reino Unido estabeleceu um precedente que não pode mais ser negado, e isso é uma péssima notícia para a Rússia. Isso mostra que o Reino Unido passou de sancionar para confiscar. Veja o impacto disso para o futuro da Frota Sombra e a guerra da Rússia na Ucrânia. O Reino Unido acaba de adicionar a peça final a um quebra-cabeça que tenta resolver há 4 anos. Até então, sanções a centenas eram a principal ferramenta do Reino Unido para conter a Frota Sombra. O site da Marinha Real destaca isso, observando que o Reino Unido impôs sanções a mais de 500 embarcações russas suspeitas, e que essas sanções, junto com as impostas por outras potências ocidentais, contribuíram para que a receita russa de petróleo e gás caísse 24% em 2025. Vimos uma queda semelhante durante o primeiro trimestre de 2026, quando a receita da Rússia com petróleo e gás caiu mais 45,4%. Porém, a alta de preços causada pela Operação Fúria Épica permitiu à Rússia começar a reverter parte dos danos. Mesmo assim, as sanções funcionavam o melhor possível. O Reino Unido não ficou inativo ao apreender navios russos, apenas não agia diretamente. A BBC noticiou em 1º de junho que a França apreendeu o navio Targor da Frota Fantasma no Atlântico. A França recebeu o crédito pela captura, mas o Reino Unido apoiou usando um helicóptero do HMS Somerset para rastrear e monitorar o navio russo para a França. Talvez isso tenha sido um aprendizado para o Reino Unido. 2 semanas depois, fez sua própria apreensão. O Reino Unido continuou após capturar Esmeratos em 14 de junho, anunciando em 16 de junho um novo pacote de sanções contra a Frota Fantasma. Mais de 20 embarcações foram incluídas na lista, mostrando à Rússia que o Reino Unido está reprimindo navios suspeitos com força total. Novas sanções foram impostas a empresas de transporte marítimo e seguradoras que apoiam a frota russa. O Reino Unido foi o primeiro do grupo dos 7 a sancionar navios do projeto ártico de gás natural liquefeito 2 da Rússia, que exporta milhões de toneladas do gás, considerado pelo governo britânico mais uma fonte de receita suja para Putin. Isso representa para a Frota Fantasma o fim da travessia segura das águas do Reino Unido. A Marinha Real diz que a Frota Fantasma transporta 75% do petróleo sancionado da Rússia, em 700 navios, servindo como apoio crucial para Putin e sua guerra. A apreensão de 14 de junho é um golpe oportuno contra Putin de várias formas. Há o fato de que isso acontece tão pouco tempo após a saída de Healey, o que significa que podemos interpretar isso como uma mensagem enviada por Starmer ao povo do Reino Unido, deixando claro que ele realmente leva a ameaça russa a sério. A ação também ocorreu na véspera de uma cúpula do Grupo dos 7, durante a qual o grupo discutiu outras medidas que poderiam tomar para apoiar a Ucrânia. O Reino Unido pode apontar suas ações no Canal da Mancha e o apoio à França semanas atrás como exemplos de como pressiona a Frota Sombra para ajudar a Ucrânia. E é essa pressão que, no final das contas, vai dar resultado. Por quê? A apreensão pelo Reino Unido e a possibilidade de mais ações desse tipo acontecerem vieram justamente em um momento em que Putin está tendo mais dificuldade do que nunca para financiar sua invasão. Quando dizemos que a Frota Fantasma é uma parte vital da atual estrutura econômica da Rússia, não estamos sendo hiperbólicos. Segundo The Guardian, a frota rende entre 87 e 100 bilhões de dólares por ano à Rússia. E todo esse valor pode ser tributado para manter bilhões no caixa de guerra de Putin. A Frota Fantasma pode ser considerada a principal fonte de receita que mantém a Rússia atualmente. Portanto, o fato de o Reino Unido ter começado a realizar abordagens a navios da Frota Fantasma não poderia ter acontecido em um momento pior para a Rússia. O país já está à beira de uma recessão devastadora devido aos gastos e políticas de guerra de Putin. O Jacobin relata que o déficit orçamentário federal da Rússia atingiu cerca de 2,5% de todo o produto interno bruto do país, ou PIB, durante os primeiros 4 meses de 2026. E agora já está mais alto nesses 4 meses do que todo o déficit de 2025. A Rússia teve sua primeira queda no PIB em 3 anos no primeiro trimestre de 2026, mas Putin segue gastando com a guerra. A Euromaidan Press relata que 46% do orçamento russo foi destinado à guerra no início de 2026, mesmo com a queda da receita. Agora, navios da Frota Sombra estão sendo apreendidos.
A Rússia, já sobrecarregada, caminha rapidamente para o colapso financeiro, ainda mais se essas apreensões se tornarem frequentes. No campo de batalha, a falta de recursos prejudica os planos de Putin para a Ucrânia. A Rússia já chegou ao ponto de oferecer bônus de alistamento recordes de $80 mil para soldados, além de perdão de dívidas na casa dos 6 dígitos e salários enormes. Isso não impediu que o recrutamento russo fosse 20% menor no primeiro trimestre de 2026 do que no mesmo período de 2025, segundo a CNN. Todo o esforço de guerra da Rússia depende de poder gastar enormes quantias de dinheiro para atrair voluntários a se alistarem. Essa abordagem não se sustenta se a receita da frota sombra acabar. Até impactos de curto prazo, como o recente do Reino Unido, são prejudiciais. Eles causam riscos, provocando atrasos, pois navios deixam de navegar ou buscam rotas alternativas, impactando o fluxo de caixa das Forças Armadas russas. Os custos de recrutamento militar da Rússia já somam cerca de 9,5% do orçamento federal, e fica claro que o Kremlin precisa oferecer mais do que os valores recordes atuais para conter a crise de recrutamento. Então, o que o Reino Unido fez não foi apenas um ataque contra a frota sombra, é uma adaga cravada no coração pulsante da máquina de guerra russa. O plano da Rússia de gastar para vencer está sendo ameaçado por uma combinação de sanções e apreensões, e o Reino Unido passou oficialmente a atuar também nessa segunda frente, depois de anos liderando o primeiro. Dá para fazer mais para deter a frota obscura da Rússia? Com certeza. Em artigo de 4 de junho, a United 24 Media afirmou que a maioria dos navios capturados da frota sombra é apenas detida, inspecionada e liberada por falta de legislação europeia para a apreensão permanente. O próximo passo pode ser criar uma lei que retire permanentemente de circulação os navios russos capturados. Ações que preocupam Putin hoje podem virar uma campanha para paralisar a guerra da Rússia amanhã. Por ora, os fuzileiros navais britânicos invadindo um navio da frota sombra já enviam uma mensagem forte. O Reino Unido persegue navios russos suspeitos e suas águas estão menos seguras do que antes. A França já transmite essa mensagem à Rússia. Neste vídeo, falamos sobre a captura do Targor, explicando o papel da França, a ajuda do Reino Unido e o significado desse evento. Como? No nosso vídeo, analisamos como a França marcou uma nova fase na abordagem ocidental à frota sombra. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais análises sobre as ações das potências ocidentais contra Putin e sua máquina de guerra. Obrigado por assistir.